Glória a Deus. Deus abençoe a família, né? Família irmã Dana, irmão Fernando. Deus continue abençoando esses servos do Senhor. Família que tem sido frutífera, tem frutificado e tem dado resultado na obra do Senhor. Que nós possamos estar continuando orando, né? Vamos agora para a família da irmã Michele, Pedro. Ele vai estar trazendo também aqui uma saudação. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vou estar lendo o Salmo 100, do 1 ao 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Amém. Aleluia. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém? Entrai pelas portas deles com louvor. Samuel, deixa Deus te usar nos seus atos com hinos. Bendizei, adorai e exaltai o nome do Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Quero estar lendo Provérbios 28, 13, que se diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Jesus, tu és maravilhoso. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és santo, Jesus. Na lição de hoje foi sobre o rei Manassés, né, que ele não seguiu o exemplo de seu pai, né, que foi um bom rei, o rei Ezequias, né. Ele foi no começo um rei mau. Ele trouxe, né, a idolatria, o ocultismo e foi um rei rebelde, né. Cometeu a rebeldia. E com tudo isso, Deus vendo isso, Deus permitiu que ele fosse para a Babilônia passar o processo, né. E que ele agora foi acorrentado, né, foi preso e etc. E, né, ele passou um grande processo. Porém, nesse processo, na Babilônia, ele se arrependeu mesmo verdadeiramente, né? Porque muitas das vezes, igual a Ana diz, a gente só pede perdão, mas não se arrepende do coração verdadeiramente, né? E Deus viu isso, né? E após isso, Deus viu que ele estava mudando, que ele teve mudanças, né? E fiz as anotações aqui, irmãos, que ele tirou os deuses estranhos de Judá, ordenou Judá a adorar Deus, somente Deus, e tirou os ídolos, etc. também, né? E com tudo isso, Deus vendo que ele realmente mudou e se arrependeu verdadeiramente, Deus derramou, né, sua imensa graça sobre a vida dele. E com isso ele começou a ser um rei bom, né? E assim agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Deus está falando, né? Deus está falando. A mensagem é uma só, não é isso? Irmão Michel, deixa Deus te usar também. Logo após, a família do irmão José Santana também, o Samuel e a irmã Luciene também tem uma palavra para nós nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu vou estar lendo aqui em Marcos, capítulo 4, vou ler alguns versículos, 35 a 41, alguns, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. O 37. Levantou-se grande temporal e vento, subiam as ondas por cima do barco de maneira que já enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse: cala-te, aquieta. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, meus irmãos, teve um dia que eu li aqui na consagração, e hoje eu estava ali na minha mãe, eu estava trocando de roupa ali, e eu lembrei dessa passagem, né? Então eu falei, vou ler, né? O pastor já tinha falado pra gente.
E aqui vai falar, né, irmãos, que teve... Os discípulos estavam no mar, né, no barco com Jesus, e Jesus estava dormindo, e veio uma tempestade. E assim é na nossa vida, né, irmãos? Às vezes a gente está passando por algum processo e a gente não ouve a voz do Senhor. Teve um dia que eu estava na casa da Fabiela e ela ainda disse para mim, pior que quando a gente está na prova, Deus, parece que Deus se cala, né? E a gente está arrebentando de um lado para o outro e Deus se cala, né? Então aqui eu tenho uma grande lição, né, irmãos? Que o controle estava na mão do Senhor, ele estava dormindo, mas ele tinha o controle. Ele não falou, puxa, discípulos, vocês não vão passar nada, vai passar, mas eu vou passar com vocês, né? E aqui não fala, mas eu imagino assim que deve ter sido um barquinho, daquele bem simplesinho, não foi um barcão de grandes coisas, não, foi um barquinho pequenininho. Mas o Senhor, ele estava no barco, né? Não importa o tamanho do barco, não importa se é grande, se é pequeno, se é bom, se é ruim, mas o Senhor estava no barco, né? E eu tenho para mim aqui, eu tiro para mim, né, irmãos? Que a última palavra, ela vem do Senhor. Às vezes a gente passa por prova, passa por situação que a gente olha e a gente fala, meu Deus, parece que eu vou morrer, eu não vou aguentar, não vou, né? Eu olho por mim. Às vezes eu olho coisas que eu já passei e que hoje eu penso, meu Deus, naquela época parecia que eu ia morrer naquele processo. E hoje eu vejo que não, o Senhor me sustentou, né, irmãos? E eu creio que o Senhor, ele tem sustentado as nossas vidas, né? Eu tiro para mim, assim, que o Senhor, ele não perde o controle, é no tempo dele. A gente tem que ter, assim, que Deus, ele age, ele podia nem ter permitido vir, porque ele tinha o poder de não permitir vir a tempestade, mas ele permitiu, e no tempo dele ali, eu acho que mesmo ele dormindo, ele sabia o que estava acontecendo, né? A volta, sabia o que estava acontecendo. Ele não podia ter a primeira onda ter levantado, não, ele permitiu eles passar o processo, né? E levantou, e no tempo dele ele agiu. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos, né? Eu não sei qual é o processo que cada um está enfrentando, porque, né, que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, eu creio que cada um que está enfrentando um processo, eu não posso chegar e falar, não, só eu estou na luta, eu estou na prova. Eu creio que cada um tem um processo. Mas o Senhor, ele não perde o controle, né, irmãos? Ele, na hora e no tempo dele, ele se levanta e ele acalma a tempestade. Amém?